ao estar em Cafarnaum, era uma aldeia da Galileia, perto do mar da Galileia. Quero toda a sua atenção nessa noite. Só as criancinhas podem ficar à vontade. E está em Cafarnaum, Jesus estava diante de uma grande multidão. E não é diferente aqui agora, irmã Maria, como naquele tempo. Ele é o mesmo. Ele não muda. E está, meu permito, em Cafarnaum, a multidão fazia assim, olha, apertava o mestre. Queria estar perto do mestre. Porque ele é o pão descido do céu. Ele é a raiz de Jessé, meu filho. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é conselheiro, príncipe da paz, rei da eternidade. E está em Cafarnaum. Grande era a multidão em volta do mestre. E todos que estavam ali necessitavam de algo da parte do Senhor. E não é diferente, eu venho de Recife, porque aqui tem algo para mim nessa noite. Aqui também tem algo para você nessa noite. E este algo vem de cima, porque de cima Ele é. Aleluia, glória. E a multidão apertava o mestre. E a multidão estava em volta do mestre, minha sogra, pegando nele, soltava de alegria. Os coxos, chegando perto dele, pulavam curado, porque ele veio para curar. Jesus Cristo pensa. Ninguém saía da presença do Senhor vazio. Ele é a fonte. Ele é o passaporte para a eternidade. Glória a Deus, aleluia. Só que Jesus nesse dia tinha um foco. E todo crente, meu pastor, tem um foco. Todo crente, meu bebê, tem um foco. Eita, glória. O seu foco é igual ao meu, é o seu. Eita, Jesus. Crente não tem foco, está no lugar errado. Aleluia, glória a Deus. Jesus em volta de uma grande multidão, irmã Maria. Jesus nem podia andar de tanta gente querendo vê-lo. Dentre os profetas, irmã Maria, Jesus, quando falava, os corações ardiam. Quando ele falava, ardiam os corações que ouvia. Jesus nesse dia, meu Deus, tem um foco. Eu sei que tem crente, irmão, tem foco. Se casar, tudo bem, eu concordo. Tem foco de ser mãe, concordo. Mas o foco mais importante, seu e meu, é o céu. Fala, Jesus. Jesus tinha um foco. E eu vou te dizer o foco do Senhor naquele dia. Ele estava apertado de multidão. Aonde Jesus Cristo estava, irmã Maria, no mínimo tinha 2.000 pessoas. E quando tinha mais, era 5.000 pessoas. Necessitava e ele não deixava ninguém vazio. Eita, aleluia. Sabe por que você está aqui na minha humilde casa? Porque Ele tem palavra para o teu coração. E tem palavra para os teus. Porque Ele cuida de você. E cuida da tua casa. Glória a Deus, aleluia. Jesus tinha um foco neste dia. Quem leu o versículo hoje pela parte da manhã e pela parte da tarde, quem leu? Quem falou para um pecadorzinho o versículo da Bíblia? Jesus passa o dia todo pregando, ele mostrando o Pai aos homens, que via Jesus, via Deus. O Verbo se
e habitou, e andou, e falou. Na cidade de Gadara, depois do mar da Galileia, que um homem possesso de demônios. Jesus estava em Cafarnaum, mesa. O foco dele era libertar o homem depois do mar da Galileia. Olha, tu estás pensando que ele perde a vista de você? O que tu estás passando hoje, ele está contemplando. Do alto, ele vê tudo. Irmã Maria, este homem tinha uma legião de demônios. 6.000 demônios alojados nesse homem. Imagina uma pessoa querendo dormir à noite e 600 mosquitos incomodando para você comigo. Esse homem tinha 6.000 demônios, ele comia carne de defunto. A situação desse homem permita dormir em sepulcro. Ele se cortava porque ele era oprimido a demônios. Jesus estava em Cafarnaum. Jesus nunca tinha visto esse homem, mas na sua onisciência foi libertar. Ele não só libertou esse homem, ele me libertou, 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 aleluia. Ele não mudou, ele é o mesmo. Jesus ainda liberta o mais miserável pecador. Aleluia. De manhã cedo, Jesus começa a pregar. De manhã. De tarde, Jesus continua pregando. Quando chega a pouquinho da noite, o grandão da Galileia, como homem, da glória, como homem, Jesus cansou. Imagina uma grande multidão, meu irmão, em volta de você, tocando em você, empurrando você. Como homem, ele cansou, mas como Deus, ele estava pronto. Jesus diz para seus discípulos. Jesus chega na beira do mar da Galileia. E ao chegar na beira do mar, benção, Jesus diz para seus discípulos: passamos para o outro lado. Mestre, tu nunca foste ali. E por que tu quer ir agora? Porque eu vim para libertar os cativos que estavam aprisionados. Jesus nunca foi em Decápolis. Decápolis era uma região de 10 cidades, incluindo Gadara. Jesus nunca foi do outro lado, mas neste dia ele veio para salvar, ele veio para libertar. Glória a Deus. Mestre, tu nunca fosse nesse lado, e por que tu quer ir agora? Quem pode questionar ao Senhor? Se eu subir ao trono dele, se eu descer, ele me vê. Jesus disse: minha sogra, passamos junto. O mar da Galileia tinha aqui 14 quilômetros de frente e 21 quilômetros de fundo. Por que Jesus foi ao ar? O endemoniado estava em Gadara, não sabendo que
ia ser liberto, porque Deus, Ele é Deus de surpresa. Este homem, irmão, ia continuar oprimido, preso. Ele era amarrado com corrente, mas a possessão dele era tanta que quebrava. Ninguém passava perto desse homem. Primeiro, ninguém levava. Jesus, ele disse para os discípulos: façamos no plural. Primeiro, escute, não faça nada se ele não mandar. Não faça do seu jeito. Quando Jesus fez assim, irmã Maria, que entrou, os dois entraram obedecendo ao mestre. Glória. E ao entrar no barco, Jesus, como homem, chamou Pedro. Pedro era perito em barco. Pedro, Tiago e João era perito em pescagem. Pedro, a mesma coisa o pastor. O pastor lá, é assim. É assim. Jesus chamou Pedro: Pedro, cuidado da embarcação, porque eu vou dormir. Literalmente, Jesus Cristo estava dormindo. Alguns pregadores dizem que ele estava se fazendo, porém, ele é real. Se fazer de quê? Se ele é real. Ele estava dormindo, porém, ele confia no Senhor. Confia em mim e confia no Senhor. Jesus vai dormir. Mas antes dele dormir, Maria, ele foi a barco. Porque ele não ia andar 14 quilômetros de frente, 21 quilômetros para chegar na cidade de Gadara. Ele estava cansado. Agora, ele hoje me deu tempo demais, viu? Quando Jesus Cristo, e veja, ele estava em Cafarnaum, os discípulos tentaram, mas eu quero te dizer que não tinha arrumadinho. Não tem arrumadinho com Deus. Arrumadinho não prospera na casa do Senhor. E Jesus estava pronto para atender a necessidade. Outra coisa, ninguém vai compadecer de você a não ser o eu sou. Jesus Cristo, ele se compadece de todos. E quando a alma perece, ele chora. Porque o sacrifício que ele fez foi para salvar. Jesus chama Pedro. Pedro, cuidar da embarcação, porque eu vou dormir. Jesus pega uma almofada, vai para o lugar do barco e literalmente ele dorme. Mas quando a senhora dorme, tem anjo. Oh, glória a Deus, aleluia. Quando a igreja está dormindo, minha sogra, tem anjo subindo e descendo, descendo e subindo, guardando. Que é a função dos anjos é guardar. Glória a Deus. E ao dormir no barco, os discípulos começaram a dominar a embarcação. E ao entrar de mar adentro, o vento, porque a tempestade é provocada pelo vento, o vento começou a soprar numa velocidade que as águas do mar entraram no barco. Mas no teu barco quem está? É um Pedro.
existe muito crente frouxo. Na primeira dificuldade, chuta o pau do barraco e vai embora. Ele não conhece ainda, ele nem sabe ainda quem é o leão da tribo de Judá. E as águas entrando no barco, meu pastor, os discípulos ficaram tomados de medo. Pedro, João, Tiago e André diz para os outros: Natanael, Filipe, Tiago, calma, iremos contornar. Ou vocês se esqueceram que nós somos pescadores. Mas tem coisa que não é a força do braço, tem coisa que é do meu eterno. Aleluia! Pedro, André, pensaram, João, que ia contornar a embarcação. Mas tem coisa, irmão, que é joelho na terra. Ninguém vence uma batalha se não for de joelho. É verdade, glória. É verdade. O irmão estava aqui, irmão. Glória. E quando eu comecei a orar, ele mergulhou na fonte. Eu chorava de lá, eu chorava de cá. Porque duas trovas não se rompem, e três é melhor. Jesus dormiu no barco. Os discípulos tomaram bebida. E quando os discípulos pensaram que o barco ia afundar, um dos discípulos: vamos acordar o mestre. Mestre, acorde. Nós iremos perecer. O grandão da Galileia olhou as águas em fúria. Ele se levantou, andando, olhou a gravidade do tempo, falou com o vento, falou com o mar. Te aquieta, crente. Te acalma, crente. Olha, não desespera ainda, porque Ele está no teu barco. Ele está pelejando por você. Olha, tu não vai morrer pelo caminho. Confie mais no seu Deus. Lance toda a vossa ansiedade a Ele. Jesus repreendendo o vento. Jesus repreendendo o mar. O discípulo entre si. Escute o que eles fizeram. Que homem é esse? Que até o vento. Oh, aleluia! Que homem é esse? Que até o mar lhe obedece. Aleluia! Ele não é um mero homem. Quem falou não foi um mero humano. Quem falou foi o Criador do mar. Aleluia, glória a Deus. Tudo obedece à voz de Deus. Aleluia! Tudo volta ao lugar na voz de Deus. Aleluia! O Glória a Deus! mar se acalme, Maria. Os discípulos perguntaram: que homem é esse? O vento obedece e o mar se acalma. Glória a Deus. Jesus chega na cidade de Gadara. Nesse dia aqui, irmã Maria, o mar da Galileia era abaixo do nível do Mar Morto, a 200 metros. O mar da Galileia era em volta de montes. Esses montes tinham uns picos altos, e esses montes tinham lacunas. Essas lacunas tinham gelo. Onde
chega em Gadara. Quando Jesus Cristo desce do barco, o homem nu, sem roupa, sujo, possesso, todo machucado, porque é isso que o diabo faz. O crente está aqui, ele é cheiroso, ele é limpo, anda bem vestido. Quando sai da casa do Senhor, o diabo não há cheiro. Esse homem vendo Jesus, ele vai ao encontro do mestre. Os discípulos ainda com medo, vendo esse homem, se amaram, porque pensaram que ele agrediu o mestre. E Jesus precisa de proteção. Quem precisa de proteção sou eu. Quando este homem com pedra se aproximou do mestre, os discípulos se armaram, pensando que este homem ia agredir. Jesus precisa de proteção. Quem precisa é eu e tu. Ainda mais é se humilhando. Quem se humilha tem vitória. Quem se humilha, Deus manda a vitória. Quem se humilha, o céu se abre. Eu nunca vi um justo desamparado. Justo já está justificado pelo Eterno. Glória a Deus. Quando este homem vê Jesus, ele se lança nos pés do mestre. Os discípulos ficaram pasmos, que esse cara tinha uma possessão demoníaca. Mas diante dele, o grandão não tem possessão, tem libertação. Eita, glória. Aleluia. Ou você acha que você era diferente? Glória a Deus. Outrora, quem era o irmão Lauro? Outrora, quem era o pastor Lauro? Ou você pensa que eu nasci pronto, sem mancha? Ele tirou as manchas. Oh, glória a Deus. Ele me transportou das terras para seu reino. Ninguém pode olhar assim, a não ser assim. Ele disse para aquela mulher: eu nem tampouco te condeno. Ele veio para condenar. E ao lançar os pés do mestre, os demônios falaram na boca deste homem. Os discípulos em volta do mestre com medo, porque a fama desse cara era terrível. Ninguém na cidade de Gadara chegava perto dele. Ninguém. Porque a possessão era tão grande que quando conseguia amarrá-lo, ele quebrava. Aleluia. A família dele fazia dias que não sabia onde ele estava. Jesus foi para Gadara para salvar uma alma possessa do demônio. Glória a Deus. Eita, Jesus. Jesus, ele abala o céu, abala a terra, abala o inferno para da vitória. Oh, glória. E quando ele chega perto do mestre, escute, irmão. Escute que eu vou dizer agora uma coisa muito importante. Jesus, ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Porém, os discípulos ainda não tinham certeza quem era Jesus. E tem crente que é assim. Deus fala com ele, mas a fé oscila. Deus abre a porta, mas a fé oscila. E ao lançar diante do mestre,
ele diz assim: ó Filho do Altíssimo, vieste antes do tempo. Pela vontade de Deus, aquele homem estava sofrendo, mas pela vontade de Jesus, a vontade dele é boa e agradável. Glória a Deus. Tem pessoas que estão no mundo porque quer, porque não tem coragem, mas a vontade de Jesus é boa e perfeita. Escute, eu vou dizer a vocês, porque Jesus permitiu, quando ele disser assim, os demônios, manda a gente para aquela manada. Eu vou dizer a vocês porque Jesus permitiu. O diabo, Adelma, irmã, ele só perturba enquanto o grandão da Galileia não chegue. Que é quando Jesus Cristo chega, a libertação. Jesus, irmã Maria, ele conhece que a senhora é frágil, indefesa, carente. Aí ele vem até a senhora: é minha, é minha. Quando os demônios pedem para limpar as manadas de porcos, Jesus permitiu. Por quê? Olha a situação desse homem, nu, comia carne de defunto, dormia em sepulcro, todo machucado pela potestade demoníaca, vivia em monte, andava feito louco. Olha o que Jesus viu nesse homem. Quando Jesus Cristo disse: vai, não porque obedeceu, porque queria ver aquele homem liberto. E ele veio para libertar. Glória a Deus. Quando Jesus pergunta o nome, diz: qual é o teu nome? Ele perguntou para os discípulos saber que Jesus sabia. Se ele é onisciente, Jesus faz a pergunta e sabe a resposta. Jesus faz a pergunta e sabe a resposta. Quando ele diz: qual é o teu nome? Ele disse: Legião. 6.000 demônios naquele homem. Jesus disse: sai. Outra coisa, se Jesus ordenasse que eles voltassem ao inferno, Satanás não tinha mais direito neste demônio, porque ele mandou voltar. Por isso que ele pede para ir dos fortes. E Jesus queria ver o homem liberto. Porque se Jesus dissesse: volta para o inferno, jamais o diabo mandava você vai. Porque quando Jesus Cristo fala, não tem demônio do inferno. Glória a Deus. Jesus, ele é o mesmo. Continua libertando, salvando e curando. Glória a Deus. Amém. 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 Jesus, ele continua salvando, batizando, preparando para os. Irmã, é a que a Baixa falou. Você não veio hoje aqui por acaso. Primeiro, você não é uma casa, você é uma criação de um Deus perfeito que te criou. Tu não vieste aqui para conhecer a casa do irmão lá. Tu vieste aqui porque Ele te ama.
Tu vieste aqui, igreja ora, amém? Glória a Igreja ora. Tu vieste aqui porque Ele te ama. E o amor dele tu não encontra em lugar nenhum. Tu pode encontrar momentos de alegria, mas o sofrimento. Mas Jesus, Ele não perdeu você de vista. E quando chegaste aqui, Deus falou contigo nessa noite. Porque quando a gente vê o olhar e as lágrimas querendo sair, é porque o Espírito Santo entrou. É porque o Espírito Santo moveu nessa pessoa. Aleluia. E você está tendo a felicidade de hoje ser último culto. Eu quero te fazer um convite. Esse convite é vida eterna. Igreja ore. Amém. Jesus Cristo, Ele quer salvar. Mas depende da gente. Jesus Cristo, Ele te ama. Essas lágrimas no teu rosto é o grande amor dele por ti. Olha, quando Ele fez assim, há 2000 anos, Ele olhou teu rosto. Ele já sofreu por tu. Porém, a decisão é sua, não é dele, que Ele já fez o que Ele fez. Aleluia. Eu quero saber se nesta noite você quer tomar a decisão em servir a esse Deus que Ele te ama. Venha para